Amém. Eu fui incumbida de trazer um tema para vocês, jovens. E eu, então, quero orar para que o Senhor possa, então, me usar para falar ao coração de vocês, ao meu também. Amém? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, porque carecemos do Teu auxílio, da Tua graça. Nós carecemos das Tuas misericórdias e da ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, abrimos as portas do nosso coração, para que o Teu Espírito possa operar livremente em nós, descortinando-nos, Senhor, o que está em nós, descortinando-nos a Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, trazendo-nos inteligência e sabedoria, para que possamos compreender as coisas, não de uma forma teórica simplesmente, mas em vida, nas nossas vidas. Senhor, opera, porque, Senhor, como já foi pedido aqui hoje, nós queremos ver a Tua vontade se estabelecendo sobre as nossas vidas. A identidade que o Senhor tem reservado para nós, para que sejamos o instrumento programado, planejado por Ti, Senhor, útil nas Tuas mãos. Senhor, ajuda-nos, porque, Senhor, não queremos ser os próprios obstáculos para o mover do Teu Espírito. Então, opera em nós, Jesus, e ensina-nos. Eu quero Te pedir hoje um espírito de revelação. Aquilo que está em mim, aquilo que está em cada um de nós, que de alguma forma oculta a verdade que precisa ser entendida na minha própria vida e na vida de cada um. Que o Teu Espírito possa vir hoje falar aos nossos corações a respeito desse tema, Senhor, que nós trazemos hoje. Bendito é o Teu nome. Enche esse lugar, Senhor, da Tua presença, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37. Mateus 22, 37. Me pediram para trazer uma palavra hoje a respeito de construir relacionamentos. E eu quero falar sobre isso. De que maneira nós podemos e devemos construir os relacionamentos com aqueles que nos cercam. A palavra do Senhor diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei, tudo o que o Senhor requer e espera das nossas vidas, está alicerçado e estruturado em cima desses dois pilares. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a mim mesma. Também os relacionamentos estão fundamentados nesses dois pilares. Todos os relacionamentos que a gente vier a construir precisam estar alicerçados nesses dois pilares. E é interessante porque deve haver em nós essa disposição. Porque se eu começo qualquer tipo de relacionamento, do momento em que eu começo a conhecer alguém, que eu sou apresentado a alguém, e eu de antemão já crio barreiras e já crio obstáculos, o meu relacionamento já começa mal por aí, não é? Então é preciso que a gente se disponha a exercer esse princípio cristão, de amar ao próximo como a si mesmo. A Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus capítulo 5, diz assim: porque se amardes os que vos amam,
que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É engraçado que, realmente, se não houver em nós uma disposição inicial de amar, e amar aquele que está ao meu lado, qual é a diferença entre eu e qualquer outra pessoa, né? Qual é a diferença entre a minha postura cristã e a postura de qualquer outro que não é cristão? A diferença precisa existir nessa base, nesse pilar, da minha disposição de amar. Então, é preciso que a gente derrube, para que isso aconteça, uma centena de preconceitos, de barreiras, de pré-julgamentos, a palavra já diz, conceitos, de barreiras, de dificuldades, de diferenças, que nos afastam uns dos outros. E quando eu falo isso, eu não falo apenas daquele que eu estou conhecendo agora, eu falo daquele que eu já conheço, daquele com quem eu já convivo, enfim, que já faz parte, muitas vezes, do meu relacionamento também. O princípio válido é esse, amar. E esse princípio de amor, ele é para qualquer um. Não importa quem nós somos, não importa se eu sou muito importante ou se eu não sou ninguém, não importa se eu sou muito rico ou se eu sou muito pobre, não importa se eu sou linda, maravilhosa ou se eu sou muito feia, não importa se eu sou mulher ou homem, não importa se eu sou branca ou preta ou amarela, o que quer que seja, não importa se eu sou filho ou se eu sou pai, não importa se eu sou marido ou se eu sou esposa, se eu sou chefe ou se eu sou o empregado. O princípio é esse, como a ti mesmo. Essa tem que ser a nossa referência. Esse tem que ser o princípio elementar dos nossos relacionamentos. Ou seja, quando nós olharmos para alguém, nós precisamos olhar para essa pessoa com os mesmos olhos que nós olhamos para nós mesmos. Daí, então, tem uma série de coisas embutidas nesse princípio. Jesus diz assim em Mateus 7, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. E isso é uma coisa, é um versículo que tem ajudado a mim. Quando eu preciso tomar algumas decisões em relação às pessoas, eu tento trazer esse versículo para pautar a minha decisão. Porque eu penso, como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria de ser ouvido? Como eu gostaria de ser considerado? Como eu gostaria de ser lembrado? Uma série de preocupações precisam estar pautadas nesse versículo para trazer luz às nossas decisões. Daí, baseado nisso, a gente pode pensar assim, se alguém aprecia que os seus segredos sejam espalhados para várias pessoas, então faça isso, espalhe os segredos de todo mundo, não é? Se alguém aprecia ser julgado, por exemplo, julgado injustamente, porque na maioria das vezes a gente acaba julgando mesmo sem conhecimento de causa, então julgue livremente. Se alguém aprecia, por exemplo, que alguém grite com você, então tenha liberdade de gritar também, né? Se você aprecia quando alguém te trata com grosseria, seja grosseiro. A verdade é que ninguém aprecia nada disso. Nenhum de nós aprecia nenhuma dessas coisas. Então, a gente precisa ter muito claro na cabeça da gente esse princípio bíblico. Aquilo que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ou seja, eu quero ser tratada com amor. Então, eu preciso tratar com amor. Eu quero ser tratada com respeito. Então, eu preciso respeitar. Eu quero que as pessoas me olhem com misericórdia e com mansidão e compreensão. Eu preciso fazer o mesmo.
Eu não gosto de ser julgada, então eu não posso julgar, não é? E eu preciso me lembrar que as pessoas gostam de receber as mesmas coisas que eu gosto de receber. Para que eu não faça com o outro aquilo que eu não quero que façam comigo. É um princípio fundamental que nos ajuda a construir excelentes relacionamentos. E se a gente quer fazer isso, construir relacionamentos duráveis, construir relacionamentos consistentes, construir relacionamentos onde haja uma troca, onde haja um crescimento, onde haja um aprendizado, a gente precisa se lembrar de cada um desses itens, de cada uma dessas coisas. E uma coisa importante que a gente precisa se lembrar é o seguinte, que quando eu me relaciono com qualquer pessoa, eu preciso ter claro na minha mente que cada um é um. Eu não posso querer fazer clones meus. Eu não posso querer reproduzir a minha pessoa nos outros. Ou seja, eu não posso querer que os outros tenham os meus pensamentos, os meus valores, as minhas atitudes, os meus gostos, as minhas ações e as minhas reações. Cada um de nós é um. E se nós olharmos uns para os outros, como a Bíblia nos ensina a olhar, considerando cada um superior a si mesmo, a gente vai ter uma disponibilidade de aprender com o outro. E aí está a riqueza dos relacionamentos. Quando você consegue, apesar das diferenças, e essas diferenças precisam existir, nós podemos e temos muita coisa para aprender uns com os outros. Eu não posso chegar para alguém querendo ditar as minhas regras, querendo ensinar as minhas receitas. Até porque é muito curioso a gente pensar que as minhas receitas estão dentro da minha própria história, dentro da minha própria vida. Mas a vida do outro, muitas vezes, é absolutamente diferente da minha. Não é? Às vezes nós temos, por exemplo, o privilégio de termos uma casa bonita. Pai, a mãe, os filhos, tudo legal. Há quem não tenha essas coisas. Há quem não tenha o pai, não sabe nem quem é o pai. Há quem não tenha a mãe morreu logo, ou então abandonou, ou milhões de coisas acontecem. E se nós tivéssemos a capacidade de enxergar as feridas que as histórias de cada um promoveram na vida daquele que está do nosso lado, a gente seria muito mais capaz de entender o porquê de certos comportamentos, de certas atitudes, de certas posturas. Com isso, nós condenaríamos muito menos, nós julgaríamos muito menos, e nós admiraríamos muito mais. Eu não lembro nem quando é que foi. Acho que foi final do ano passado. Eu fui ministrar para um congresso de mulheres em São Leopoldo. E eu estava lá, não conhecia ninguém, praticamente ninguém, conhecia pouquíssimas pessoas, daquelas mulheres todas. E eu olhei para a cara de uma senhora que estava ali no meio de todos. Uma pessoa que eu não fazia ideia de quem fosse. E eu achei ela assim com um semblante assim meio árido, meio duro, sabe? Assim, é aquela primeira impressão que a gente tem a respeito da pessoa. E aí então eu olhei, tive esse pensamento e segui em frente, não sabia quem era, ficou por isso mesmo. Passado um tempo, uma pessoa comentou comigo a respeito de uma história, de uma pessoa. E ela disse o seguinte, foi citado lá na hora, eu não me lembro exatamente como nem porquê, a respeito de uma pessoa. E aí, então, me disseram, essa pessoa que eles estão falando é aquela moça. E apontou para essa moça que eu tinha observado. E aí, simplesmente, a história dela era, a casa dela pegou fogo e os filhos morreram queimados. E eu fiquei pensando assim, meu Deus,
Quantas vezes a gente olha para a cara das pessoas? Quantas vezes a gente julga o comportamento das pessoas? Quantas vezes as pessoas estão do nosso lado, às vezes trabalham conosco, às vezes moram conosco, às vezes estão do nosso lado muitas horas do dia, e a gente não faz a menor ideia do que está se passando na vida da pessoa. E aí nós julgamos porque está mal-humorado, nós julgamos porque está assim ou assado, e a gente não sabe o que está acontecendo. E eu fiquei pensando que aquela mulher era uma vitoriosa. Porque eu fiquei me colocando no lugar dela, se eu conseguiria continuar a minha vida, caso isso acontecesse comigo. E, no entanto, ela estava ali, num retiro, buscando ao Senhor. Ela estava ali, de alguma forma, sobrevivendo, rindo. Eu peguei ela rindo em alguns momentos, brincando. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela é muito mais forte do que eu imagino que eu sou. Ela é muito melhor do que eu acredito que eu seja. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. O que as pessoas têm dentro delas, a história delas, e não apenas isso. O que Deus tem proposto para elas. Porque nós precisamos lembrar que nós somos todos membros de um só corpo. Mas os membros são diferentes. E porque eles são diferentes e têm funções diferentes, eles também terão formatos e atitudes diferentes. Porque a mão não pode pulsar como o coração, porque senão vão pensar que a gente tem Parkinson, né? Imagina se você fica assim. Cada um vai ter um comportamento para exercer a sua função no corpo. Por isso, as nossas diferenças, elas precisam existir. Elas precisam existir. Então, a gente tem que deixar de lado a ideia de que a gente tem que reproduzir clones de nós mesmos. Nós precisamos aprender a reconhecer o outro, a conhecer o outro, a amá-lo e a acrescentar na vida dele, sim, assim como nós precisamos estar dispostos a receber dele também, para que essa troca nos enriqueça mutuamente. Essa é a melhor escolha que nós devemos fazer. Se a gente tiver esse olhar curioso a respeito daquele que está do nosso lado, daquele com quem a gente se relaciona, com certeza a gente vai se dispor a aprender e a aprender muita coisa que vai acrescentar riquezas nas nossas vidas. É preciso que a gente se importe, né, de que, enquanto você se relaciona comigo, a minha obrigação é agregar virtudes à tua vida. E enquanto eu me relaciono contigo, a tua obrigação é agregar virtudes à minha vida. Os casais, eles precisam ter isso em mente. Porque se um se impõe e o outro desaparece, o que se impõe vai continuar do jeito que é. E o que desaparece já nem existe mais. Que troca acontece nesse relacionamento? Que enriquecimento existe nessa relação? Então, isso não pode acontecer. Quando Deus criou a mulher para que ela fosse auxiliadora idônea, isso é para que ela realmente auxilie. E a gente auxilia quando a gente acrescenta, quando a gente pontua, quando a gente traz recursos, soluções, apoio, suporte, de alguma forma a gente agrega. Isso é aquele que auxilia. Eu me lembro que há muitos anos atrás, assim que eu entrei na igreja, eu era bem jovem, eu tinha muita vontade de ajudar na obra de Deus, de ajudar a fazer as coisas dentro da igreja, e eu queria me envolver, eu queria fazer, eu queria estar ajudando de alguma maneira. Mas um dia eu me dei conta de que a verdadeira ajuda, ela é quando a gente faz aquilo que o outro precisa, e não quando a gente faz aquilo que a gente quer fazer. Percebe a diferença? Por exemplo, deixa eu te ajudar, peraí, deixa eu arrumar o seu cabelo. Aí você faz o cabelo do jeito que você quer. Não foi isso que a pessoa te pediu. Vamos imaginar assim, ó, faz um rabo de cavalo aqui em mim.
Aí, não, peraí, deixa eu te ajudar. Aí você faz uma outra coisa que não tem nada a ver com a história. Claro que isso é um exemplo esdrúxulo, mas o que eu quero te dizer é que a gente precisa se dispor a ajudar no que o outro precisa, e não no que eu acho que eu tenho que fazer para te ajudar. É muito diferente. E é assim que a gente precisa ser auxiliador e realmente agregador de valores. Se nós tivermos esses princípios como referência no nosso comportamento, com certeza a gente vai estar construindo relacionamentos bem-sucedidos. E a Bíblia fala o seguinte, que aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher, né? Então, se eu semeio esses princípios nos meus relacionamentos, com toda certeza eu vou colher esses princípios também, em contrapartida. Agora, se eu semeio as outras coisas que não são boas, também da mesma forma, eu vou colher o retorno que não é legal também. E aí depois a gente lamenta, e depois a gente se entristece, depois a gente se abate, porque a gente não tem a sorte de conhecer as pessoas boas que venham nos ajudar. Mas qual é a minha disposição de ajudar? Qual é a minha disposição de amar? Né? Quando a gente se lamenta, ninguém me compreende, será que eu estou compreendendo? Será que eu estou amando? Será que eu estou ajudando? Né? Então, a gente precisa considerar todas essas coisas para a gente ter razão quando se queixa, sabe? A gente se queixa muitas vezes sem razão, porque a gente colhe o que a gente semeia. Eu fiquei pensando uma coisa interessante, que eu quero que você pare para pensar junto comigo. Quem quer construir bons relacionamentos precisa, antes de mais nada, cuidar de si mesmo. Você concorda comigo? Porque, primeiro, a boca fala do que está cheio o coração. Os olhos veem conforme o coração, né? E ainda existe um princípio que não é bíblico, mas em nada contrapõe a Bíblia, que é um princípio da psicologia, que fala sobre o mecanismo de projeção, que é um mecanismo de defesa que nós estabelecemos para nos defender daquilo que nos decepciona. Então, por exemplo, eu tenho características que eu reprovo, que eu não quero ter, porque eu sei que são ruins. Então, eu sufoco as minhas características negativas, escondo ela no mais profundo do meu coração, para que eu jamais me esbarre com elas. Mas, uma forma que me ajuda a aliviar a minha ansiedade de ter essas coisas guardadas dentro de mim, é projetar no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Por isso, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca não vai segurar essa onda, ela vai falar. Pode estar escondidinho lá dentro, mas ela vai botar para fora. Por isso a Bíblia diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Porque são as nossas contaminações, aquilo que está de podre dentro da gente, que quando sai, contamina. Contamina a quem nos ouve e contamina a nós mesmos. Então, essa disposição de se cuidar, de se conhecer, de entender o que está lá dentro de nós, ela é fundamental para que a gente consiga exercer bons relacionamentos. Eu sei que é doloroso a gente enxergar algumas coisas que a gente reprova dentro da gente. Eu sei que ninguém gosta de ver aquilo que é feio. Mas enquanto a gente esconde, aquilo permanece ali. Enquanto a gente oculta, aquilo continua influenciando a nossa vida. Então a gente projeta no outro. E a gente condena o outro, a gente julga o outro, a gente critica o outro, a gente aponta o dedo no outro e a gente não resolve o que está dentro da gente. Ou seja, nada de bom acontece com essa atitude. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20, no versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Essa disposição a gente precisa ter.
de descobrir as coisas que estão lá no profundo do nosso coração. Águas profundas são águas escuras, porque a luz não chega lá no fundo. Então, as coisas ficam facilmente escondidas no fundo dessas águas e ninguém precisa ver, e eu também não quero e não preciso saber que elas estão ali. Só que, enquanto elas estão ali, elas estão me influenciando e elas estão aparecendo através das minhas palavras, através dos meus olhos, através das minhas ações. E aí a pessoa fica exatamente como aquele marido traído que é o último a saber. Todo mundo sabe que aquilo existe ali, menos a própria pessoa. Não é triste isso? Não é triste que a gente se deixe enganar dessa forma? Eu realmente, se tem uma coisa que me aborrece, e me aborrece muito, é descobrir que eu estou sendo enganada. Eu sempre disse isso na minha casa. Eu prefiro ouvir o podre do que o bonito mentiroso. Eu prefiro ouvir o podre verdadeiro do que o bonito mentiroso. Eu não gosto de ser enganada. Então, tem alguma coisa para dizer? Fala. Fala o que está ruim. Dessa mesma forma, eu acho que a gente precisa ter essa ousadia de não temer o que há de fraco nas nossas vidas. Muito pelo contrário. Se eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por que eu não creio que esse Deus pode remover de mim o que está podre e botar o que é bom? Só que é preciso que eu tenha esses olhos que veem. O homem inteligente sabe descobri-los. Que inteligência é essa? Com certeza não é a comprada nas universidades, através da mensalidade caríssima que você paga para estudar lá. Essa inteligência é a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, que nos dá um entendimento, que nos faz perceber coisas que só o Espírito Santo pode. Muita gente vai para a faculdade de psicologia, estudar psicologia, para se tratar. Eu vou estudar psicologia porque eu vou me entender melhor. Mentira. Você não vai se entender melhor, a menos que você tenha alguém que te mostre essas coisas erradas que estão lá dentro, ou que o Espírito Santo aponte elas para você. Aí sim. Aí você começa a se deixar tratar. Aí você começa a se deixar modificar. Mas precisa haver uma disposição. Precisa haver uma coragem. Precisa haver uma humildade de você olhar para si, reconhecer as suas debilidades, e ao invés de você projetar essas debilidades nos outros e transferir responsabilidades e culpas, você encara o gigante e destrói ele. Esse é o melhor caminho. Porque realmente aquele que se põe contra esse gigante, crendo no Deus Todo-Poderoso, nunca vai se decepcionar. Eu não estou dizendo que seja fácil. Ao contrário. É preciso que a gente tenha coragem. O que eu estou te dizendo é que é muito bom e vale muito a pena. Porque a gente começa a crescer. E a coisa mais maravilhosa que existe é crescer. Outro dia eu estava conversando com um rapaz de 25 anos. E ele estava me dizendo o seguinte: daqui a 2 meses eu vou fazer 26 anos, meu Deus. Eu fiquei pensando, se você está desesperado assim, com 26, o que eu vou dizer 50, que eu daqui a alguns meses vou fazer 50 anos. Né? Janeiro está chegando. Eu estou mais perto dos 50 do que dos 49. O que eu vou dizer, então? Eu vou arrancar os meus cabelos, porque eu vou fazer 50 anos? Aí eu falei para ele, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nem todo corpo jovem, nem toda carinha esticada me faria voltar no tempo. Porque o que eu adquiri até hoje, eu não troco por nenhuma dessas coisas. Tudo o que eu vivi até hoje me trouxe uma bagagem e uma experiência que me faz ser uma pessoa hoje que eu não era aos 25 anos. E eu não troco isso de maneira nenhuma. Então, graças a Deus,
que a gente pode olhar para trás e ver quantas coisas a gente foi adquirindo e deixando Deus trabalhar, e deixando Deus usar outras pessoas para nos mostrar, e deixando Deus nos capacitar, e deixando Deus trazer para fora essas coisas escondidas nas águas profundas do nosso coração. Mas é preciso coragem e vontade para alcançar esse benefício da parte do Senhor. A boca fala do que está cheio o coração. A gente precisa cuidar muito bem das palavras que saem da nossa boca, porque a gente vai dar contas a Deus de cada uma das nossas palavras. E em Romanos capítulo 14, a Bíblia diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas a si mesmo a Deus. Dará contas de si mesmo, a Deus. Nós daremos contas do que falamos, do que fazemos, das nossas escolhas, enfim, de tudo que nos diz respeito, nós daremos conta. Nós não vamos dar conta da vida do vizinho, nós vamos dar conta da nossa própria vida. Então, a gente precisa ter muito temor nas nossas palavras. O que é que eu tenho feito e o que eu tenho dito? Porque se eu digo, falo mesmo e daí, essa frase não é inteligente. Ela não é sábia. Porque o e daí é aquilo que eu vou dar contas a Deus. Tem ou não tem aí? Tem. Tem muito aí. Muito. Cada uma das nossas palavras precisam ser pesadas. A Bíblia diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras sábias, as palavras de sabedoria. Elas são preciosas. A palavra tem poder. Ela tem poder de construir e de destruir, de abençoar e de amaldiçoar, de agregar ou de arrancar. As palavras têm poder. E quando nós nos relacionamos, nós trocamos palavras. E nós precisamos pesar cada uma dessas palavras. Na hora em que a raiva vem, dá vontade de dizer todas e mais algumas. Mas e depois? E depois que nós soltamos todas? Óbvio que o tempo passa e a gente se dá conta de que falou demais. E aí? A reparação às vezes não é tão fácil, ela não é tão simples. Os estragos às vezes são grandes e a gente precisa ter cuidado, porque elas vão minando. Quantos relacionamentos são minados por palavras? Quantas crianças crescem minadas por aquilo que ouvem dos próprios pais? Quantas esposas, quantos maridos? Quantas pessoas são feridas pelas palavras? Ou quantas são curadas pelas palavras? A gente precisa pensar nisso, elas são poderosas. E a gente não pode negligenciar as palavras. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, no versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
quando nós usamos as nossas palavras de uma forma negligente, nós fazemos cada uma dessas coisas que Tiago está citando aqui. Quando você fala a respeito de alguém para uma terceira pessoa, você envenena o coração de alguém contra uma terceira pessoa. A Bíblia diz que isso é abominável aos olhos de Deus. A gente precisa se dar conta de que a nossa língua é ruim. E a nossa obrigação é subjugá-la ao Espírito Santo de Deus. É botar freio, é engolir as palavras, e é dizer assim, eu ia te... Aí o outro diz assim, como é que é? O que foi? Não, nada não. Não, você ia falar, continua. Não, esquece. Não, você começou agora, fala. A pessoa fica enlouquecida para saber o que você ia dizer. Só que tem coisa que não vale a pena dizer. E ainda que seja no último segundo, é melhor que você pare no meio do que você diga. É melhor que você freie a tua língua do que você solte e envenene e contamine e fira e destrua e faça todas essas coisas que Tiago nos alerta com relação à língua do homem. Em Provérbios, capítulo 18, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha o que nós falamos antes da semente. Quando você semeia, isso é o que você vai colher. O que utiliza bem a sua língua, vai colher do seu fruto. Da mesma forma, o contrário. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Eu posso semear a morte ou eu posso semear a vida. Eu posso colher morte ou eu posso colher vida. Às vezes, por meio das nossas palavras, nós estamos matando as pessoas ao nosso redor. Não é bom que seja assim. Eu acho que eu já contei aqui para a igreja, mais de uma vez até, uma experiência muito forte que eu tive com Deus há muitos anos atrás. Meus filhos eram bem pequenos, eles deviam ter na faixa dos 12, 13, alguma coisa assim, menos um pouco, nessa faixa. Acho que é por aí, na pré-adolescência. E eu, no meu zelo, na minha preocupação de trazê-los bem vestidos, arrumadinhos, com o melhor que eles tinham, para a casa do Senhor, para apresentar eles diante de Deus, com o princípio de honrar ao Senhor, com o seu melhor, eu comecei a me estressar todos os domingos com a roupa que eles iam vestir. E aí eles vinham lá do quarto, eu separava a roupa, eles vinham com a camisa para fora da calça. Aí eles vinham de tênis, eu dizia, bota a camisa para dentro da calça e o cinto. Tira esse tênis, bota o sapato. E era uma brigalhada. Eu não quero botar a camisa, eu não quero botar o cinto, eu não quero, porque eu não posso ir de tênis, porque eu não posso ir com essa camiseta ao invés dessa camisa. E ficava aquela briga, e aí eu começava a ficar mal-humorada. Eu dizia, Heitor, entra nisso aí, Heitor. E aí o Heitor já começava a brigar com todo mundo também, e ficava aquele estresse, todo domingo aquele estresse, e eu ficava indignada, como que eles podiam resistir a uma orientação tão boa, de dar o seu melhor para Deus. Eu ficava aborrecida com eles. E aí o Senhor, na sua infinita sabedoria, me deu um puxão de orelha, que eu acho que eu fiquei com a orelha bem maior do que eu tinha antes. Porque Deus me disse o seguinte, não imponha sobre eles o seu eu, a menos que você queira matar o eu que eu dei para eles. É forte isso. É forte isso. A gente precisa deixar que o outro seja ele. A gente precisa ajudar que ele seja um ele ainda melhor do que ele é. Mas a gente não pode matar o outro do nosso lado. Então, as nossas palavras precisam ser palavras que trazem vida e não que trazem morte. Quando nós falamos coisas que desencorajam as pessoas, que intimidam as pessoas, que trazem insegurança às pessoas e que deixam as pessoas acreditarem que elas não têm um potencial suficiente para se colocarem
a gente vai minando a autoconfiança delas. E depois a gente lamenta. Mas que menino mais inseguro? Eu não sou assim. Como que ele pode ser assim, tão inseguro? A culpa muitas vezes é dos pais. Porque os pais são tão poderosos nas suas escolhas e decisões que eles minam a confiança dos filhos. E os filhos já não sabem mais fazer nada. Acha que não sabe, né? Saber sabe, mas precisa identificar o que sabe, porque sempre acha que não sabe. A gente precisa estar atento para isso. E aí eu fiquei assim, muito assustada quando eu ouvi Deus falar isso comigo. E aí eu comecei a realmente perceber que, primeiro, eles não são eu. Segundo, cada um é um. Então, um vai se vestir de um jeito, o outro vai se vestir do outro, o outro vai se vestir do outro, o outro vai se vestir do outro. Óbvio que não vamos avacalhar. Existem princípios básicos. Mas, deixe que cada um seja o que é. Não é? Contanto que não fira os princípios de Deus, por que não? E aí, então, Tiago novamente fala, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Em Provérbios diz, alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Percebe a diferença? O que são as nossas palavras? São como ponta de espada que fere, que corta, que faz doer, ou elas são como medicina, que traz cura, que traz bem-estar, que traz alívio. Os relacionamentos, eles são construídos diariamente. Diariamente nós precisamos cuidar daquilo que está ao nosso lado, daquele que está ao nosso lado. Jamais a gente pode cair no engano de achar, já me conhece muito bem, sabe como eu sou, e aí deixa rolar e faz o que vem na telha. Não. Nossos relacionamentos precisam ser como a nossa semeadura. A gente planta, rega, poda, para depois colher. Não é assim? Todos os dias a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente cai nessa segurança, já conquistei o meu espaço, a gente começa a relaxar. E quando a gente começa a relaxar, a gente começa a deixar transbordar aquilo que não é bom. Então, a gente precisa ter o cuidado de pesar cada palavra diariamente, de pesar cada olhar diariamente, de pesar as nossas relações diariamente. Não é o que eu fiz de bom semana passada que vai compensar todas as asneiras que eu vou fazer durante essa semana. Compensa? Não, não compensa. Então, é preciso que a gente esteja sempre se preocupando em fazer o que é bom para o outro, em ajudar, em contribuir, em acrescentar. Essa segurança, ela é boa de existir, porque é muito ruim quando a gente se sente sempre ameaçado de perder aquele que a gente ama. Mas ela não é boa quando eu me acomodo. É preciso que eu me preocupe de nutrir uma boa impressão a meu respeito. Entende o que eu estou dizendo? Quando os pais se sentem muito seguros naqueles filhos pequenininhos que amam os pais loucamente. As crianças amam os pais loucamente, né? Eles, mamãe é a melhor mãe do mundo, papai é o melhor pai do mundo, aí só quer o pai, só quer a mãe. E aí, então, os pais relaxam, porque se sentem seguros do amor dos filhos. Esses pais vão minando os filhos, e quando esses filhos chegarem a uma determinada idade, vão dizer, eu quero ser tudo menos isso. Eu não quero ser assim. Então, se os pais, assim como os filhos, porque dizem que os pais são biologicamente programados para amar os filhos. Então, é a obrigação dos pais amar os filhos. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Em tese, sim. Mas se você é um filho pérfido, você não acha que também o seu pai e sua mãe vão se cansando de tantas dores que você traz à vida deles?
Então é preciso que a contrapartida exista. Se eu quero ser amado dos meus filhos, eu preciso nutrir uma imagem positiva para eles. E eles precisam nutrir uma imagem positiva para mim, para que eu também continue amando a eles. Entende o que eu estou dizendo? É um esforço diário e mútuo. Assim em qualquer relacionamento, assim é dentro de um casamento, assim é dentro de uma amizade, assim é dentro de qualquer relacionamento. A gente tem que ter esse cuidado de frear a língua, de cuidar do olhar, porque às vezes não precisa se falar, basta olhar. Sabe aquele olhar que destrói? Você já teve essa experiência? A pessoa não diz nada, ela só olha, já é o bastante, já feriu o suficiente. A gente precisa pensar nesse olhar que às vezes é cruel, que às vezes machuca mais do que deveria, porque às vezes as correções também são necessárias. Só que a gente não pode corrigir tanto a ponto de destruir, a gente precisa corrigir a ponto de edificar. É importante lembrar que, independente de tudo que eu já tenha feito na minha vida, se eu errei, se eu falhei, se eu fiz coisas que eu digo, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso. Aquilo entristece o coração da gente, mas isso serve como qualquer outra coisa na vida da gente, quando a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E assim como Deus lança no mar do esquecimento aquilo que nós fizemos de errado e que nos arrependemos, nós também precisamos nos livrar dessas culpas. Nós também precisamos lançar fora os erros já arrependidos. E Deus pode, com toda certeza, modificar qualquer realidade. Deus pode, com toda certeza, restaurar qualquer relacionamento. Deus pode transformar o que está destruído em algo novo e ainda melhor do que o que havia anteriormente. Você crê nisso? A Bíblia fala que a segunda casa, a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira. Por quê? Porque a primeira foi destruída. Então Deus pode trazer uma glória ainda maior. Há uma nova edificação que Ele fará a partir de uma postura nossa nas nossas vidas. Mas isso só acontece quando nós nos dispomos a deixar Deus trabalhar, a deixar Deus corrigir, a deixar Deus transformar. Em Mateus capítulo 11, Jesus diz assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você já parou para prestar atenção a relação que Deus cria entre a mansidão e a humildade e o descanso da alma? Muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa inquietação é por falta de mansidão e por falta de humildade. E a gente precisa buscar de Jesus isso, Senhor, me ensina essa mansidão, me ensina essa humildade. Eu não quero e eu não vou reproduzir o que eu aprendi ou o que está dentro de mim que não condiz com a sua humildade e com a sua mansidão. É uma postura que a gente precisa ter para lançar fora das nossas vidas os sentimentos e as características que nos distorcem da imagem de Deus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu acho maravilhoso quando Jesus estava na cruz e que ele ouvia barbaridades e ele não moveu uma palha. Eu acho maravilhoso quando Pilatos dizia barbaridades para Jesus e ele não falava nada. Quando a multidão gritava absurdos e ele não falava nada. Por que ele não falava nada? Porque ele não precisava provar nada para ninguém. Jesus estava absolutamente seguro do seu papel e de quem ele era e do que ele tinha que fazer. Ele não tinha necessidade de convencer ninguém disso.
e nem de provar que ele tinha razão em tudo aquilo que estava acontecendo. Ele simplesmente fez. Às vezes, numa discussão, a gente se perde, porque a gente se deixa inflamar e acaba falando o que não deve. Porque a gente se aflige de provar que nós estamos certos, mas precisa provar. O tempo prova as razões. Muitas vezes o Heitor já citou aqui, que eu já escutei sentado ali, que ele já se calou muitas vezes nas nossas discussões. Eu posso dizer a mesma coisa, que eu também já me calei muitas vezes. Porque às vezes é melhor se calar sim. E deixar o outro que está mais alterado e mais nervoso falar. Deixa para conversar numa outra hora. Deixa que o tempo vai mostrar quem estava com a razão. Quantas vezes a gente fala e depois a gente diz, ai, ai, ai. Essa semana eu fiz isso. Essa semana aconteceu um fato que me aborreceu muito. E eu liguei para o Heitor e falei com ele, e ele no trabalho, e eu brava, falando com ele, contando o que estava acontecendo, e aí ele falou, tá, mas calma. Aí eu, calma nada, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu descarreguei. Então tá bom, se você acha que é assim, então resolve você, eu não quero saber mais disso. E desliguei o telefone. E aí depois eu pensei assim, ai meu Deus, tá bom. Aí depois aconteceu uma outra situação, que eu queria falar para ele, ora por isso, porque está acontecendo assim, assim, assado. Aí eu pensei assim, como é que eu vou mandar uma mensagem para ele e dizer assim, ora por mim, porque está acontecendo não sei o que lá, se eu acabei de descarregar em cima dele. Não vai pegar bem isso, né? No mínimo, eu preciso reconhecer que eu errei, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele, me desculpe, eu estava nervosa, me desculpe, eu falei demais, mas ora por mim, o que está acontecendo, não sei o que lá. Aí ele falou, ok, vou orar. Aí eu mandei outra mensagem, mas me desculpe, eu estava nervosa. Aí ele, está tudo bem, meu amor. Essa palavrinha, no final, não te dá o... Então tá, ele já esqueceu. Não é bom isso? Está tudo bem, meu amor. Então, assim, muitas vezes a gente vai se dar conta, não precisa ser no calor da discussão. O tempo vai mostrar quem estava certo. E melhor é que nós vejamos quem estava certo, porque se a gente for pelo certo, a gente vence. Se a gente for pelo errado, a gente se arrebenta. Então, o melhor é que a gente veja mesmo quem estava certo e sem medo de dizer, eu estava errado, vamos tomar o caminho certo. Porque isso nos leva para o lugar de vitória. Calar-se, às vezes, é a melhor estratégia. A Bíblia fala sobre esse poder da língua que leva o corpo inteiro para o inferno. Então, como a Bíblia diz, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, que é melhor você entrar no céu sem olho do que entrar com o corpo inteiro no inferno. A gente pode dizer o mesmo da língua, né? Ele não tá, essa palavra não está inserida nesse texto, mas no outro contexto a gente vê que é a mesma coisa. Então, se a tua língua te faz tropeçar, arranca ela. Engole, enrola, bota ela lá para dentro. Nem que você tenha que tossir. Mas segura as coisas que você não deve dizer. Para evitar danos maiores que depois você lamente colher na sua própria história. A palavra nos ensina o seguinte, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você quer colher algo bom, nada melhor do que uma palavra branda, não é? E por que tanta ira? A nossa ira, na verdade, ela é fruto do nosso medo, da nossa angústia, da nossa ansiedade, do nosso pavor. Isso é que nos dá a ira. Então, vamos tratar do nosso coração, vamos tratar da nossa alma, para que nós não estejamos tão irados assim. Ao contrário, para que haja uma palavra branda na nossa boca, que desvia o furor.
Há muitos textos e muitos ensinamentos em toda a Bíblia que nos ensina a construirmos relacionamentos bons e de boa forma. Mas nenhum deles tem valor se nós não os colocarmos em prática. A gente precisa pegar esses princípios e aplicar no nosso dia a dia. Nós precisamos pegar esses princípios e praticá-los da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, para que isso realmente traga benefícios para a nossa vida. Amém? Porque com toda certeza, como a palavra do Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, nenhum de nós quer estar só. Então, se nós queremos estar acompanhados e bem acompanhados, nós precisamos nutrir esse relacionamento da melhor forma possível. Há que se investir nele e há que se investir em nós, para que ele seja bom. Amém? Para que o resultado seja bom. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu queria encerrar com esse versículo. O amor, ele é a base de tudo isso. E o amar o teu próximo como a ti mesmo é o fundamento de um bom relacionamento. Amém? Nós queremos colher frutos bons. Vamos semear o que é bom. Vamos gastar e nos gastar em cada um dos nossos relacionamentos para que eles sejam frutíferos. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua própria história, aquilo que você olha hoje e você vê e que te traz alegria, e também aquilo que você olha hoje e que te traz tristeza. Olha para frente e pensa em tudo que você já sonhou alcançar ou que ainda sonha conquistar. E ainda que haja uma distância pequena, média ou até muito grande da tua realidade de hoje para aquilo que você almeja, não desista dos teus sonhos, não desista do teu projeto. A palavra do Senhor diz que Deus é bom. Deus é bom. E aquilo que Ele nos dá é bom. Ele não nos dá o que é mal. Ao contrário. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos dá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então traga paz ao teu coração. A inquietação, a angústia, a aflição, elas nos privam de um raciocínio bom. Elas nos cegam, entorpecem a nossa mente, nos impedem de enxergar. Traga paz ao teu coração. A palavra do Senhor nos diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não parou de trabalhar na tua vida. Ele não te deixou de lado. Ele não desistiu de você. Nem se cansou de você. Nem se esqueceu de você. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha por aqueles que o amam, a quem Ele ama. E Ele ama a todos os seus filhos. E nisso reconhecemos que somos filhos de Deus, se cremos no nome de Jesus Cristo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Jesus morreu na cruz, para que por meio das suas chagas você fosse curado, tratado, liberto,
para que por meio do seu sangue você fosse santificado. Então você é filho de Deus. E o Senhor jamais esquece aqueles que são seus. Ponha o teu coração diante do Senhor hoje. Se você tem os seus pais, se você tem filhos, se você tem irmãos, se você tem esposa, marido, se você tem amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, se você tem pessoas com quem você se relaciona, invista nesses relacionamentos com responsabilidade. Invista nesses relacionamentos com dedicação. Lembre-se dos preceitos de Deus, das palavras que Ele tem te ensinado, e traze-os para as tuas práticas, para a tua vida. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, com toda certeza, sem nenhum medo de errar. Nós sabemos que falhamos, Senhor. Falhamos muitas vezes. Muitas vezes ferimos a quem mais amamos. Muitas vezes decepcionamos. Muitas vezes nos decepcionamos. Muitas vezes somos decepcionados. Mas, Senhor, Tu és Deus restaurador. Tu és reparador de brechas. Tu és aquele que destrói para construir. Tu és aquele que nos refaz, que nos renova, que nos cria, que nos restaura. Não importa, Senhor, o que nós já fizemos até hoje. Queremos fazer melhor, muito melhor daqui para frente, Pai. E queremos pedir o Teu auxílio. Há coisas que nós ainda não enxergamos, que precisamos do Teu Espírito para nos fazer ver, Senhor. Quantas vezes falamos de uma forma tão rude e não nos damos conta? Quantas vezes somos arrogantes e não percebemos? Quantas vezes preconceituosos? Quantas vezes não amamos, Senhor? Quantas vezes somos orgulhosos? Quantas vezes julgamos, condenamos, criticamos? Quantas vezes maledizemos, Senhor? Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, remove de nós a maledicência. Remove de nós, Senhor, a palavra dura, o olhar acusador, crítico. Remove de nós os preconceitos, o desamor. Remove de nós, Senhor, o que nos faz tão diferentes de Ti. E ensina-nos. Porque se o Senhor diz, aprendei de mim, é porque o Senhor está disposto a nos ensinar. Nós queremos aprender de Ti. Precisamos aprender de Ti. Faz-nos mansos, faz-nos humildes, faz-nos simples, faz-nos fortes, faz-nos retos, faz-nos santos, faz-nos perfeitos como perfeito é o Senhor. Pai, enche-nos com o Teu amor. O Teu amor, Senhor, aquele que cobre multidão de pecados. Aquele que lança fora o medo. Aquele que nos traz segurança.
Senhor Jesus, toma cada vida aqui hoje nas tuas mãos e ajuda-nos. Não viemos aqui, Senhor, só para cumprir mais um compromisso de culto na tua casa. Viemos aqui para alcançar da parte do Senhor algo novo e maravilhoso. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Para que possamos começar a lançar sementes de vida e edificar bons relacionamentos, Senhor. E aqueles que já existem, se porventura foram minados, sejam restaurados pelo poder do nome de Jesus. Senhor, abençoa-nos, porque teu é o poder, tua é a glória, e tuas são as nossas vidas, Senhor. Nos prostramos ante os teus pés. Cumpre em nós o teu propósito. Cumpre em nós a tua vontade. Gera em nós o que não existe. Traz à existência o que já existe, Senhor. E abençoa-nos pelo poder do nome de Jesus. Eu coloco no teu altar cada família aqui representada. Cada família que já existe, cada família que se formará a partir desses. Sejam bênção nas tuas mãos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.